Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento a esse módulo de resolução de exercícios para o ensino médio, hoje falando de energia e potência. Os alunos que ainda não dominam esse tema devem procurar a aula específica sobre esse assunto. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a esse conteúdo ao qual estou me referindo. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Um aro de 1 kg de massa encontra-se preso a uma mola de massa desprezível, constante elástica 10 newtons por metro e comprimento inicial de 1 metro quando não distendida, afixada no ponto O. A figura mostra o aro numa posição P em uma barra horizontal fixa ao longo da qual ele pode deslizar sem atrito. Soltando-se o aro do ponto P, qual deve ser o módulo de sua velocidade em metros por segundo ao alcançar o ponto T a 2 metros de distância? Bom, inicialmente nós precisamos encontrar a deformação da mola quando o aro está na posição T e depois encontrarmos a deformação da mola quando o aro está na posição P. Quando o aro está na posição T, nós temos uma deformação para a mola igual à medida de OT menos L0, ou seja, se a mola está na posição T, e a mola tem 1 metro de comprimento, logo nós teremos uma deformação de 2 menos 1, ou seja, 1 metro. Isso porque quando o aro está na posição T, tendo a mola apenas 1 metro, ela tem que estar distendida mais 1 metro para que essa medida seja de 2 metros. Bom, encontrando agora a deformação quando o aro está no ponto P. Aqui, eu vou chamar de L. Eu sei que a deformação quando a mola está no ponto P será L menos L0. E L é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E, portanto, eu posso encontrar o valor de L fazendo o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, L2 será igual a 8, 4 mais 4. L será a raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2 metros. Esse é o valor da medida aqui da mola quando ela está na posição P, quando o aro está na posição P. Bom, mas eu disse aqui que a deformação da mola quando o aro está no ponto P é L menos L0. Então, nós teremos aqui 2 raiz de 2 menos 1, uma vez que L é 2 raiz de 2 e que L0 é igual a 1. E isso em metros. Bom, sei também que a energia mecânica quando o aro está em T é a mesma energia mecânica de quando o aro está na posição P. Isso pelo princípio da conservação da energia mecânica. Então eu posso escrever aqui a massa vezes a velocidade quando o aro está na posição T ao quadrado sobre 2, mais K vezes a deformação da mola quando o aro está na posição T ao quadrado sobre 2, será igual a massa vezes a velocidade quando o aro está na posição P ao quadrado sobre 2, mais K vezes a deformação da mola quando o aro está na posição P ao quadrado sobre 2. Bom, aqui eu posso simplificar todos esses dois aqui dos denominadores. Também posso fazer as devidas substituições. A massa é igual a 1. A velocidade no ponto T é o que o problema me pede. Ele pede aqui, quando a mola alcançar o ponto T, qual a velocidade que ela terá em módulo, mais a constante elástica da mola, que é 10, está aqui, vezes 1 ao quadrado, porque xt é 1, a deformação quando o aro está na posição T é igual a 1, igual a massa, que é 1, vezes 0 ao quadrado, porque a velocidade quando o aro está na posição P é 0, aqui o aro está em repouso, ele vai ser solto, então ele vai deslizar para T, mais a constante da mola, que é 10, vezes 2 raiz de 2 menos 1 ao quadrado, que é a deformação da mola quando o aro está na posição P. Bom, aqui eu tenho a velocidade em T ao quadrado, mais 10, porque 10 vezes 1 é 10 mesmo, igual a 0, porque 1 vezes 0 é 0, mais 10, e aqui eu tenho um produto notável, quadrado da diferença. Bom, 2 raiz de 2 ao quadrado dá 8.
porque 2 raiz de 2 é igual a raiz de 8. Então, a raiz de 8 ao quadrado dá 8. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, 4 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, que é 1. Teremos aqui a velocidade em t ao quadrado, igual a menos 10, passei esse 10 para o outro lado da igualdade, mais 10 vezes 9 menos 4 raiz de 2. Aqui eu tenho 8 mais 1, 9. Então, eu terei a velocidade em t ao quadrado igual a menos 10, mais 90, 10 vezes 9, menos 40 raiz de 2, 10 vezes 4. Aqui eu terei a velocidade em t ao quadrado igual a 80 menos 40 raiz de 2. Isso porque menos 10 mais 90 dá 80. E 80 menos 40 raiz de 2 vai dar aproximadamente 23,4. Então, a velocidade do aro quando ele chegar no ponto T será de aproximadamente raiz de 23,4 metros por segundo. Como eu disse no slide anterior, a gente precisa encontrar a deformação da mola quando o aro está na posição T e a deformação da mola quando o aro está na posição P. Aqui nós temos a deformação quando ele está na posição T, porque aqui tem 2 metros. E aqui está dizendo que a mola tem 1 metro quando não está distendida. Portanto, quando o aro está na posição T, a mola está com 1 metro de deformação. Aqui, usando esse triângulo retângulo, encontramos o valor de L, 2 raiz de 2, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. E aí a gente consegue encontrar a deformação da mola quando o aro está na posição P. Basta fazer L menos L0, que é 1. Tá aqui, 2 raiz de 2 menos 1. Aqui eu tenho a energia mecânica quando o aro está na posição T e aqui a energia mecânica quando o aro está na posição P. Aqui eu tenho a energia cinética quando o aro está na posição T, mais a energia potencial elástica quando o aro está na posição T, e isso é igual à energia cinética quando o aro está na posição P, mais a energia potencial elástica quando o aro está na posição P. Observe que a energia cinética quando o aro está na posição P será igual a zero. Isso porque a velocidade do aro, quando ele está na posição P, é nula, uma vez que o aro está em repouso. Ele vai entrar em movimento para se deslocar até T. Então, aqui, a velocidade, quando o aro está em P, é nula. E isso fará com que esse termo seja anulado. Substituindo os valores, nós vamos encontrar uma velocidade para o aro quando chegar no ponto T de aproximadamente raiz de 23,4 metros por segundo. Uma usina hidrelétrica foi construída para aproveitar uma queda d'água de 20 metros de altura. Se a vazão da água é de 1,5 vezes 10 a terceira metro cúbico por segundo, qual a potência disponível, supondo que não haja perdas? Foram dadas a densidade da água, D igual a 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, e a aceleração da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a potência disponível é o trabalho dividido pela variação do tempo. Aqui, nós estamos falando do trabalho da força-peso, uma vez que a potência disponibilizada pela usina hidrelétrica é proveniente da queda d'água. Bom, sabemos também que o trabalho da força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Aqui o sinal é positivo por se tratar de uma queda, a queda d'água. Nós sabemos também que a densidade é a massa dividido pelo volume. Logo, a massa será a densidade vezes o volume. Basta multiplicar o volume pela densidade aqui. Então, nós teremos um trabalho igual a densidade vezes o volume vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, substituindo em m a densidade vezes o volume. Com isso, a potência disponível
será a densidade vezes o volume vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, dividido pela variação de tempo, uma vez que nós estamos trocando aqui o trabalho pela densidade vezes o volume vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Nós sabemos que a vazão é igual ao volume dividido pela variação do tempo. E nós temos aqui o volume dividido pela variação do tempo. Portanto, a potência será igual à densidade vezes a vazão vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Basta agora substituirmos os valores. A potência será a densidade da água, que é 1 vezes 10 à terceira, 1 vezes 10 à terceira, vezes a vazão, 1,5 vezes 10 à terceira, 1,5 vezes 10 à terceira, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura da queda d'água, que é 20. Fazendo esses cálculos, nós vamos chegar a uma potência disponível de 3 vezes 10 à oitava watts, isso considerando que não há perdas. Bom, aqui a equação para o cálculo da potência disponível, aqui a equação do trabalho da força-peso, aqui o cálculo da densidade. Através do cálculo da densidade, a gente chega à conclusão de que a massa é a densidade vezes o volume, e substituindo esse valor na equação do trabalho da força-peso, a gente obtém uma outra equação para o trabalho, que é a densidade vezes o volume vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A gente sabe que o volume dividido pela variação do tempo é igual à vazão e, portanto, a potência será dada pela densidade vezes a vazão vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Substituindo os valores nessa equação, nós vamos chegar a uma potência de 3 vezes 10 à oitava watts, uma potência disponível, supondo que não haja perdas nesse sistema. No esquema da figura, temos um bloco comprimindo uma mola ideal não conectado a ela. Se soltarmos o bloco, ele vai deslizar sobre a mesa horizontal sem atrito e, ao atingir o ponto B, deverá entrar em queda livre, chegando ao solo na posição C. As dimensões do bloco são desprezíveis e, durante a queda, a resistência do ar também será desprezível. São dados a constante elástica da mola, 100 N por metro, a compressão da mola, 20 cm, a massa do bloco, 1 kg, a altura BD, 5 metros, e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a duração da queda livre e as velocidades escalares do bloco em B e em C. Inicialmente, vamos calcular a duração da queda livre do bloco. Nós vimos no estudo do movimento não vertical que o tempo de queda é a raiz quadrada de 2 vezes a altura máxima dividido pela aceleração da gravidade. Ou seja, o tempo de queda será a raiz quadrada de 2 vezes a altura h, que é a distância BD, dividido por 10. Ou seja, o tempo de queda será de 1 segundo, uma vez que eu tenho aqui 2 vezes 5, 10, dividido por 10, 1, e a raiz quadrada de 1 é igual a 1 segundo. Vamos agora calcular a velocidade escalar do bloco em B. Bom, toda a energia potencial elástica proveniente da mola, da compressão da mola, será convertida em energia cinética, colocando o bloco em movimento, passando assim o bloco pela posição B. Então eu vou dizer que essa energia cinética é a energia cinética na posição B. Portanto, como a energia potencial elástica da mola é igual à energia cinética no ponto B, eu vou escrever que Kx2 sobre 2, que é a energia potencial elástica da mola, será igual a mVb ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética quando o bloco passa pelo ponto B. Aqui nós teremos 100 vezes 0,20 ao quadrado, 100 é a constante elástica da mola, a deformação da mola é de 20 centímetros e, portanto, 0,20 metro, igual a massa do bloco, que é 1 kg, vezes a velocidade em B ao quadrado. Aqui eu vou simplificar os denominadores. Aqui eu terei 100 vezes 0,04 igual a velocidade em B ao quadrado. Aqui eu terei 4 igual a velocidade em B ao quadrado,
logo a velocidade em B será de 2 metros por segundo. Bom, calculando agora a velocidade escalar do bloco quando ele chega em C. Usando o princípio da conservação da energia mecânica, a energia mecânica em B é igual à energia mecânica em C. E, portanto, eu posso dizer que a energia cinética em B mais a energia potencial gravitacional em B será igual à energia cinética em C mais a energia potencial gravitacional em C. Bom, aqui a energia cinética em B é a massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial em B, que é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em B. Isso é igual à energia cinética em C, que é a massa vezes a velocidade em C ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial em C, que é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em C. Bom, aqui a massa é igual a 1, tá aqui, vezes 2 ao quadrado sobre 2, a velocidade em B é 2, então 2 ao quadrado sobre 2, mais 1, que é a massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 5, que é a altura de B, tá aqui, de B até D tem 5 metros, é igual a 1 vezes a velocidade em C ao quadrado, que é o que o problema pede, dividido por 2, mais 0. 0 porque a altura, quando o bloco estiver na posição C, é 0. Então, esse produto será nulo. Bom, aqui nós ficamos com 4 dividido por 2, 2, 10 vezes 5, 50, e isso será igual à velocidade em C ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho 52 vezes 2, 104, então a velocidade ao quadrado em C é igual a 104. A velocidade em C será a raiz quadrada de 104, e isso é aproximadamente 10,2 metros por segundo. Vamos imaginar agora que o problema tivesse pedido a velocidade escalar do bloco em C e não tivesse pedido a velocidade escalar do bloco em B. Nós não teríamos feito o cálculo da velocidade em B. E, portanto, eu não poderia usar essa equação como ela está aqui, porque eu não teria nem o valor da velocidade em B e nem o valor da velocidade em C. Mas, ainda assim, eu poderia usar um outro artifício para resolver esse problema. Eu poderia trocar a energia cinética em B pela energia potencial elástica da mola, uma vez que eu disse aqui que elas são iguais. Então, eu poderia reescrever essa equação fazendo a energia potencial elástica da mola mais a energia potencial gravitacional em B igual à energia cinética em C. Aqui eu nem vou colocar a energia potencial em C, porque eu já disse que a altura em C será 0, logo a energia potencial gravitacional em C será nula. Então eu teria Kx2 sobre 2, que é a energia potencial elástica da mola, mais a energia potencial em B, que é m vezes g vezes a altura de B, igual à energia cinética em C, que é a massa vezes a velocidade em C ao quadrado sobre 2. Bom, aqui eu teria 100 vezes 0,20 ao quadrado sobre 2, mais a massa, que é 1, a aceleração da gravidade, que é 10, e a altura, que é 5, e isso seria igual a 1 vezes a velocidade em C ao quadrado sobre 2. Aqui eu teria 50 vezes 0,04 mais 50 igual a velocidade em C ao quadrado sobre 2. Aqui eu terei 2 mais 50 igual a velocidade em C ao quadrado sobre 2. 52 vezes 2 dá 104. A velocidade em C ao quadrado, então, seria igual a 104. Logo, a velocidade em C seria de aproximadamente 10,2 metros por segundo. Então, essa é uma outra estratégia para a gente encontrar a velocidade em C quando a gente não conhece a velocidade no ponto B, usando a energia potencial elástica da mola.
Observe que a velocidade no ponto C é a mesma, tanto usando a energia potencial elástica da mola, quanto usando a energia cinética no ponto B, uma vez que elas são iguais. Toda a energia potencial elástica da mola será transformada em energia cinética no ponto B. Bom, como foi dito aqui, o cálculo do tempo da queda, né, é a raiz quadrada da altura máxima dividida pela aceleração da gravidade, 1 segundo. Aqui é muito importante a gente entender que a energia potencial elástica proveniente da mola será toda convertida em energia cinética, fazendo o bloco chegar na posição B, adquirindo assim velocidade e movimento. E por isso eu posso escrever que a energia potencial elástica da mola é igual à energia cinética em B. Aqui eu tenho a energia potencial elástica da mola, kx2 sobre 2, e aqui a energia cinética em B, a massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2. Fazendo os cálculos, nós vamos chegar a uma velocidade para o bloco quando passar pela posição B igual a 2 metros por segundo. Nós sabemos também que a energia mecânica no ponto B será igual à energia mecânica no ponto C. E, portanto, a energia mecânica no ponto B será a soma da energia cinética no ponto B com a energia potencial gravitacional no ponto B, e a energia mecânica no ponto C será a energia cinética no ponto C mais a energia potencial gravitacional no ponto C. Mas nós dissemos aqui que a energia potencial elástica da mola é igual à energia cinética em B. Então eu posso substituir a energia cinética em B pela energia potencial elástica da mola. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Aqui nós temos a energia potencial elástica da mola, aqui a energia potencial gravitacional em B, aqui a energia cinética em C e aqui a energia potencial gravitacional em C, que é nula porque em C a altura do bloco será igual a zero e, portanto, a energia potencial em C será nula. Fazendo as substituições e os devidos cálculos, nós vamos chegar a uma velocidade para o bloco quando o bloco chegar no ponto C de aproximadamente 10,2 metros por segundo ao quadrado. Um carrinho de montanha-russa tem velocidade igual a zero na posição 1, indicada na figura, e desliza no trilho sem atrito, completando o círculo até a posição 3. A menor altura h em metros para o carro iniciar o movimento sem que venha a sair do trilho na posição 2 é... Bom, no ponto 2, o carrinho está com sua velocidade mínima, mas a velocidade é diferente de zero, porque senão o carrinho cairia da posição 2. A força centrípeta, que está aqui apontando para o centro da trajetória, nesse caso, é a força-peso mais a força normal. A força-peso apontando para o centro da trajetória e a força normal também, que é a força que o piso faz sobre o carrinho. Sabemos que a velocidade mínima para que o carrinho não caia ao passar pelo ponto 2 é a raiz quadrada do raio vezes a aceleração da gravidade. Então, no ponto 2, o carrinho deve ter essa velocidade mínima para que ele não caia. Sabemos também que a energia mecânica no ponto 1 será igual à energia mecânica no ponto 2, pelo princípio da conservação da energia mecânica. No ponto 1, nós temos a energia cinética em 1 mais a energia potencial em 1, ou seja, a massa vezes a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2, mais a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura 1. E a energia mecânica no ponto 2 será a energia cinética no ponto 2, mais a energia potencial no ponto 2. A massa vezes a velocidade 2 ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura no ponto 2. Bom, podemos simplificar a massa em todos esses termos, ficando com V1 ao quadrado sobre 2 mais GH1 igual a V2 ao quadrado sobre 2 mais GH2. Teremos então zero, porque a velocidade 1 é zero. No ponto 1, o carrinho está com velocidade
0, mais a aceleração da gravidade vezes a altura 1, que é o que o problema deseja saber, a menor altura para que o carrinho não caia do trilho, e isso será igual a V2 ao quadrado. Lembrar que V2 é a velocidade mínima em 2 para que o carrinho não caia do trilho, ou seja, a raiz quadrada do raio, que é 24 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, está aqui o raio, isso ao quadrado, sobre 2, mais 10 vezes 48, a altura do ponto 2 é 48, porque nós temos o raio igual a 24, mais o raio igual a 24, 48 é essa altura. Portanto, teremos 10 vezes a altura 1, igual a raiz quadrada do quadrado, nós teremos 120, porque aqui dá 240 sobre 2, mais 480. Teremos que 10H1 é igual a 600, H1 será 600 dividido por 10, H1 será igual a 60 metros. Então, a altura mínima que esse carrinho deve estar para que ele consiga fazer a curva sem sair do trilho no ponto 2 é 60 metros. Como eu disse no slide anterior, no ponto 2 a velocidade é mínima, mas tem que ser diferente de 0 para o carrinho não cair do trilho, né? A força centrípeta é P mais a força normal. Aqui, ó, P mais a força normal é a força do piso sobre o carrinho, essa é a força centrípeta. A gente sabe que a velocidade mínima para que o carrinho não caia é igual à raiz quadrada do raio vezes a aceleração da gravidade. Usando o princípio da conservação da energia mecânica, a gente tem a energia cinética no ponto 1 somada à energia potencial no ponto 1, igual à energia cinética no ponto 2 somada à energia potencial no ponto 2. Simplificando aqui as massas, nós vamos obter essa equação. Substituindo os valores e fazendo os devidos cálculos, nós chegaremos a uma altura mínima de 60 metros para que esse carrinho não caia do trilho ao passar pelo ponto 2. Lembrar que a altura do ponto 2 até o solo é igual a 48, porque essa altura é igual a 2 vezes o raio, que mede 24. Por isso aqui, 48. Lembrar também que a velocidade mínima com a qual o carrinho deve passar pelo ponto 2 para que ele não caia é igual a raiz quadrada do raio vezes a aceleração da gravidade, e isso elevado ao quadrado é igual ao raio vezes a aceleração da gravidade. Uma criança se encontra a 3,5 metros do solo em repouso num escorregador. Começa a escorregar e durante a queda há uma perda de 30% da energia mecânica inicial. Calcule a velocidade da criança ao chegar ao solo. É dado g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A palavra perda aqui não está sendo bem empregada, porque de fato o que ocorre é a dissipação de 30% dessa energia mecânica, que é transformada em outra forma de energia. Mas o fato é que a energia mecânica no ponto B, na posição B, será igual a 70% da energia mecânica na posição A, uma vez que 30% foi dissipada. A energia mecânica no ponto B é a energia cinética na posição B mais a energia potencial na posição B. E a energia mecânica na posição A será a energia cinética na posição A mais a energia potencial na posição A. Sabemos que a energia cinética em B é a massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2. E que a energia potencial em B é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do ponto B. Sabemos que a energia cinética em A é a massa vezes a velocidade em A ao quadrado sobre 2. E que a energia potencial em A é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura em A. Então, nós teremos a massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, mais 0, porque a altura em B é 0, pois a criança está no solo, portanto, esse produto vai me dar o valor 0, e isso será igual a 0,70 vezes 0, porque a velocidade inicial da criança é 0, ela estava em repouso, mais
m vezes 10 vezes 3,5. 10 é a aceleração da gravidade e 3,5 é a altura do escorregador. Então, ficamos com a massa vezes a velocidade em b ao quadrado sobre 2, igual a 0,70 vezes 35 m. Então, a massa vezes a velocidade em b ao quadrado será igual a 1,4 vezes 35 vezes a massa. Posso aqui simplificar a massa dos dois lados da igualdade. A velocidade em b ao quadrado será igual a 49, logo, a velocidade em b será de 7 metros por segundo. É a velocidade com a qual a criança chega ao solo. Como eu disse, a palavra perda não foi muito bem empregada no enunciado desse exercício. Na verdade, o que há é uma dissipação de parte da energia mecânica transformada em outro tipo de energia, 30%. Então, a energia mecânica em B será 70% da energia mecânica em A. Fazendo aqui os devidos cálculos, nós chegaremos a uma velocidade para a menina ao chegar ao solo de 7 metros por segundo. Um pequeno bloco de massa 5 kg é projetado para cima da posição O por uma mola ideal comprimida de 0,50 metro. Determine o mínimo valor da constante elástica K da mola, que permitirá ao bloco um contato permanente com a guia OABCD, ao longo da qual desliza sem atrito. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, L igual a 3 metros e o raio igual a 1 metro. Bom, como nos ensina o princípio da conservação da energia, nós precisamos pegar dois pontos e aplicar o princípio. Então, nós vamos pegar aqui o ponto O e o ponto B e aplicar o princípio da conservação da energia mecânica. No ponto O, a energia que nós temos aqui é a energia elástica proveniente da mola. A mola será comprimida e o bloco será expelido para cima. Então, nós teremos no ponto O kx2 sobre 2. E isso será igual à energia cinética mais a energia potencial no ponto B. A energia cinética, pois o bloco está com velocidade b no ponto B, e energia potencial, porque o bloco aqui no ponto B tem o potencial de entrar em queda livre. Então, nós teremos a energia cinética, a massa vezes a velocidade em b ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial, m vezes g vezes hb, a altura relativa ao ponto B. Bom, aqui vale um lembrete. A velocidade no ponto B é a velocidade mínima para que o bloco faça a curva sem cair do ponto B. Nós já vimos, inclusive, no exercício anterior, que essa velocidade é a raiz quadrada do raio vezes a aceleração da gravidade. Outra informação importante, a altura do ponto B deve ser medida tendo como referência o ponto O, que é exatamente onde o bloco está. Então, a altura do ponto B em relação ao nível de referência será L mais R. L mais R. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. L mais R é a altura do ponto B. E agora eu vou fazer as substituições aqui na minha equação. Então, eu terei aqui K, que é o que o problema me pede, a constante da mola, vezes 0,50 ao quadrado, que é a deformação da mola, e isso sobre 2, será igual a massa, 5 kg, tá aqui a massa do bloco, vezes a velocidade no ponto B, que é a velocidade mínima, raiz de R vezes G ao quadrado, sobre 2, mais a massa, que é 5, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes L mais R. Aqui eu terei K vezes 0,25 sobre 2. Isso será igual a 5 vezes o raio, que é 1 metro, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Aqui o radical desaparece com o quadrado. E isso dividido por 2
mais 5 vezes 10, nós temos aqui L mais R, ou seja, 4 metros. Ainda podemos dizer que K vezes 0,25 sobre 2 é igual a 25, porque aqui eu tenho 5 vezes 5, mais 5 vezes 10, 50, vezes 4, 200. Então, K vezes 0,25 será igual a 225 vezes 2, passando esse 2 para o outro lado da igualdade. Teremos que K vezes 0,25 é igual a 450 e 450 sobre 0,25 é igual a 1.800 newtons por metro. Essa deve ser a constante elástica da mola, o valor mínimo da constante elástica da mola, para que o bloco faça a curva sem que caia da guia. Como foi dito, a energia potencial elástica da mola vai ser transformada em energia cinética e em energia potencial gravitacional. Quando o bloco estiver na posição B, a energia potencial elástica proveniente da mola terá sido transformada em energia cinética, pois no ponto B o bloco tem velocidade VB. E também em energia potencial gravitacional, porque o bloco tem potencial para entrar em queda livre. A velocidade no ponto B é a velocidade mínima para que o bloco consiga fazer a curva sem sair do trilho. Nós já vimos que o cálculo dessa velocidade mínima é dado pela raiz quadrada do raio vezes a aceleração da gravidade. Outra informação importante é que a altura do ponto B deve ser medida a partir do plano horizontal de referência, que é o ponto O, de onde o bloco parte. Então, nós teremos a altura de B igual a L mais R, tá aqui, ó, L mais R. E a partir daí, a gente pode substituir os valores nessa equação usando o princípio da conservação da energia mecânica. A energia potencial elástica, proveniente da mola, será igual à energia potencial gravitacional mais a energia cinética no ponto B. Então, fazendo aqui as devidas substituições e fazendo os devidos cálculos, nós vamos chegar a uma constante elástica de 1.800 newtons por metro. Essa é a constante elástica mínima da mola, para que o bloco, ao ser arremessado por essa mola, faça a curva em B sem sair do trilho. Um skatista treina em uma pista cujo perfil está representado na figura abaixo. O trecho horizontal AB está a uma altura h igual a 2,4 metros em relação ao trecho também horizontal CD. O skatista percorre a pista no sentido de A para D. No trecho AB, ele está com velocidade constante de módulo igual a 4 metros por segundo. Em seguida, desce a rampa BC, percorre o trecho CD, o mais alto da pista, e sobe a outra rampa até atingir uma altura máxima h em relação a CD. A velocidade do skatista no trecho CD e a altura máxima h são, respectivamente, iguais a... Observação: não existe atrito na pista. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos iniciar calculando a velocidade do skatista no trecho CD. Nós sabemos que a energia mecânica no trecho AB será igual à energia mecânica no trecho CD. Isso usando o princípio da conservação da energia mecânica. Sabemos que a energia mecânica no trecho AB é a soma da energia potencial no trecho AB com a energia cinética no trecho AB, o mesmo se dando no trecho CD. Então é isso que nós vamos escrever aqui. A massa vezes a velocidade no trecho AB ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do trecho AB, e isso será igual a massa vezes a velocidade no trecho CD ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do trecho CD. Bom, aqui nós podemos simplificar as massas
E aí nós teremos a velocidade no trecho AB ao quadrado sobre 2, mais a aceleração da gravidade vezes a altura do trecho AB, será igual à velocidade do trecho CD ao quadrado sobre 2, mais a aceleração da gravidade vezes a altura do trecho CD. Bom, nós sabemos que a velocidade no trecho AB é igual a 4, o problema nos disse. Então, nós teremos 4 ao quadrado sobre 2, mais 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 2,4, que é a altura do trecho AB em relação ao solo. Isso será igual à velocidade no trecho CD, que é o que o problema deseja, dividido por 2, mais 10 vezes 0, porque a altura do trecho CD em relação ao solo é 0. Então, aqui nós teremos 8, 16 sobre 2, mais 24. Isso será igual à velocidade no trecho CD ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar 0. Então, aqui nós teremos 32 será igual à velocidade no trecho CD ao quadrado sobre 2. A velocidade no trecho CD será igual a 8 metros por segundo. 2 vezes 32, 64, a raiz de 64 será igual a 8. No segundo item, ele pede a altura máxima atingida pelo skatista ao subir o outro lado da rampa, no ponto E. Bom, aqui eu posso usar o princípio da conservação da energia mecânica, levando em consideração o ponto D, o ponto C, o ponto B ou o ponto A. Nós encontraremos o mesmo resultado. Vamos fazer aqui usando como referência o ponto A e o ponto E. Então, nós teremos que a energia mecânica em A será igual à energia mecânica em E. Então, a energia mecânica, como a gente disse, é a soma da energia cinética com a energia potencial no respectivo ponto. Então, aqui nós teremos a massa vezes a velocidade no ponto A ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do ponto A, e isso será igual a massa vezes a velocidade no ponto E ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a aceleração da gravidade vezes h, que é a altura do ponto E. Então, aqui nós podemos, de novo, simplificar as massas. Nós teremos, então, a velocidade em a ao quadrado, que é 4 ao quadrado sobre 2, ou seja, 8, mais 10 vezes 2,4, 24, e isso será igual a 0, porque a velocidade no ponto mais alto da trajetória a gente sabe que é igual a 0, então esse termo será anulado, mais 10h, porque aqui nós temos a aceleração da gravidade. Então teremos 32 igual a 10h, h igual a 3,2 metros. Essa é a altura atingida pelo skatista no ponto E. Aqui o princípio da conservação da energia mecânica aplicado aos trechos AB e CD para encontrarmos a velocidade no trecho CD. Lembrando que as velocidades no ponto A e no ponto B são iguais. Ele está dizendo aqui que a velocidade é constante. Assim, a gente calcula a velocidade no trecho CD, também constante, de 8 metros por segundo. Aplicando, de novo, o princípio da conservação da energia mecânica aos pontos A e E, poderíamos aplicar esse princípio aos pontos D e E, obteríamos o mesmo valor. Fazendo os devidos cálculos, nós vamos chegar a uma altura de 3,2 metros para o skatista quando estiver no ponto E. Lembrando que o ponto E é o ponto mais alto da trajetória e, portanto, a velocidade no ponto E se anula. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Um corpo de massa igual a 0,10 kg
suspenso por um fio de 1 metro de comprimento, constitui um pêndulo que oscila num plano vertical, partindo do repouso na posição indicada na figura. Sabendo que o cosseno de 60 graus é igual a 0,50 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade da força de tração no fio quando o corpo passa pela posição mais baixa. Despreze a resistência do ar. Bom, aqui nós temos o pêndulo na posição que eu vou chamar de posição A, em repouso, então a velocidade em A é igual a 0. Esse pêndulo vai oscilar, vai passar aqui pela posição que eu vou chamar de posição B, com uma velocidade B, que eu não sei qual é. Aqui eu tenho o comprimento 1 metro desse fio, aqui também 1 metro desse fio. Eu vou aqui encontrar a altura H relativa à posição A do pêndulo, a altura H. E aqui é meu nível de referência. A posição mais baixa é o nível de referência que eu vou adotar, ou seja, a posição B. Bom, para calcular o valor da altura, basta eu usar o cosseno de 60 graus, porque o cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, a altura sobre 1. Como o cosseno de 60 é meio, 1 vezes meio dá meio mesmo. Então, eu terei a altura H igual a 0,50 metro. Essa é a altura do pêndulo quando ele está na posição A. Então, HA igual a 0,50. Na posição B, como o ponto B é meu nível de referência, eu tenho a altura igual a 0. Posso agora aplicar o princípio da conservação da energia mecânica. A energia mecânica em A será igual à energia mecânica em B. E eu sei que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Logo, a massa vezes a velocidade em A ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do ponto A, será igual a massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2, mais a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura do ponto B. Bom, aqui eu posso simplificar as massas, e aí eu vou ficar com 0, porque a velocidade em A é 0, o pêndulo está em repouso na posição A, então 0 ao quadrado dividido por 2 vai dar 0 mesmo, mais 10 vezes a altura relativa ao ponto A, a posição A, que é 0,50, 0,50, claro, em relação ao nível de referência adotado. Isso será igual a velocidade no ponto B ao quadrado sobre 2, eu não tenho o valor da velocidade no ponto B, mais 0, porque a altura no ponto B é igual a 0, uma vez que eu adotei o ponto B como nível de referência. Bom, aqui eu terei 5 igual a velocidade em B ao quadrado sobre 2, eu terei a velocidade em B ao quadrado igual a 10, logo a velocidade no ponto B será igual a raiz de 10 metros por segundo. Mas o que o problema me pede é a intensidade da força de tração no fio quando o pêndulo está na posição B. Então, nós teremos aqui as seguintes forças atuando sobre o pêndulo quando ele está no ponto B. A força peso e a tração no fio. Então, a força centrípeta aqui será representada pela tração menos o peso. A tração que aponta para o centro da trajetória menos o peso que aponta para o sentido contrário. Eu sei que a força centrípeta é a massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre o raio. Isso porque a velocidade é a velocidade quando o pêndulo está na posição mais baixa, conforme o problema me solicita. Então, a tração menos o peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, será igual a massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre o raio. A tração, então, menos a massa, que é 0,10, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, será igual a 0,10, que é a massa, vezes 10, porque o quadrado da raiz quadrada de 10 é igual a 10, dividido pelo raio, que é o comprimento do fio, que é igual a 1.
Então aqui eu terei a tração menos 1, 0,10 vezes 10 igual a 1. Aqui eu terei 0,10 vezes 10 também igual a 1, dividido por 1 igual a 1 mesmo. A tração no fio será de 2 newtons, porque eu posso passar o negativo para o outro lado. Então eu terei 1 mais 1, a tração será igual a 2 newtons. Então, a tração no fio, quando o pêndulo passa pela posição mais baixa da trajetória, é igual a 2 newtons. Aqui de forma melhor esquematizada, aqui o pêndulo na posição A, se deslocando para a posição B, velocidade B. Aqui a força de tração apontada para o centro da trajetória e a força-peso no sentido contrário. É por isso que a força centrípeta nesse caso é a tração menos o peso. Inicialmente usamos esse triângulo retângulo para encontrar a altura H, que é 0,50 metro. Depois, aplicando o princípio da conservação da energia mecânica nos pontos A e B, a gente vai chegar a uma velocidade no ponto B de raiz de 10 metros por segundo. E aí, aplicando a equação para o cálculo da força centrípeta, nós encontraremos uma tração de 2 newtons no fio. Na próxima aula, vamos falar de quantidade de movimento e impulso, mais especificamente do princípio da conservação de movimento e do teorema do impulso. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!